candidato acaba de desistir. Não aguentou a pressão, jogou a toalha e simplesmente acabou de desistir. Para um lado, gente, tá? Foi um alvoroço. Para o outro, foi desespero. E para o outro, foi alívio. Quem é o candidato que acabou de desistir? Não vai mais ser candidato ao cargo que ele estava se candidatando até há poucos instantes, porque essa notícia aqui é oficial. O próprio candidato acabou de anunciar que ele desistiu da candidatura. Ele não vai mais concorrer. Eu vou trazer todos os detalhes aqui dessa notícia que chocou Brasília, gente. Tem gente em Brasília que está devastada com esta notícia que acabou de ser confirmada. E eu vim aqui na Velocidade da Luz para trazer e explicar tudo o que aconteceu. Por que ele desistiu da candidatura? Algumas previsões se concretizaram. Muita gente estava dizendo ele não vai continuar. Ele vai desistir da candidatura. Ele não vai levar isso até o final. E acabou sendo confirmado, gente. Eu vou trazer todos os detalhes. Gente, além dessas, tem outras várias informações, né? Como vocês mesmos disseram, Fabiana, seja mais breve. A gente está no meio da Copa aí, a gente está acompanhando alguns jogos, a gente quer a notícia mais rápida. Então, atendendo a pedido de vocês, eu estou fazendo isso, gente, tá? Nos últimos vídeos que eu tô postando aqui no canal. Então já vou começar aqui, já dando início com as informações, para ser rápida, breve e bem objetiva. Inclusive, uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes acabou de explodir também. Agora, neste exato momento, já vai estar aqui, eu já separei aqui em cima para descer aqui no boletim para vocês. Bomba contra Alexandre de Moraes acabou de explodir também neste exato momento. E vocês vão ficar, gente, vocês vão ficar aterrorizados com o que acabou de sair aqui, dessa bomba que saiu contra o ministro Alexandre de Moraes. Até agora eu tô sem acreditar, mas aconteceu, foi confirmado, e você que é inscrito aqui no canal Fabiana Cardoso vai ficar sabendo de tudo, porque eu vou contar tudo pra vocês. Vamos lá, gente, então ó, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Além dessas, tem outras várias informações que eu vou trazer aqui pra vocês. Aqui a notícia não é boa para o ministro Alexandre de Moraes. Vejam só, intromissão da AGU no caso de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos pode se voltar contra ele e o Estado brasileiro. Então essa ideia estapafúrdia, e olha que vários juristas já vinham alertando. AGU defender Moraes nos Estados Unidos, isso vai dar ruim. Parece que não erraram. Olhem só. A intromissão da Advocacia Geral da União do processo movido contra Alexandre de Moraes dos Estados Unidos deve se voltar contra o próprio ministro do STF e até contra o Estado brasileiro. Ou seja, essa decisão de colocar a AGU para defender o Moraes pode dar muito ruim, principalmente para o próprio Moraes. A casa pode cair. Vamos entender. Acusado por Rumble e Trump Media de censura ilegal e de tentar impor ordens judiciais brasileiras dentro dos Estados Unidos, Moraes não apresentou defesa própria no prazo dado pela Justiça Federal da Flórida. As empresas afirmam que o ministro foi citado por e-mail, teve 21 dias para responder e não pediu mais prazo. Agora, já pediram que ele seja julgado à revelia. A revelia não significa condenação automática, mas se a corte entender que Moraes foi devidamente citado e deixou de responder, o ministro pode perder a chance de apresentar sua versão dos fatos e contestar as acusações das empresas. Em vez de comparecer como réu e alegar por conta própria que agiu dentro de sua função, Moraes deixou que o governo brasileiro tentasse resolver o problema em nome do Estado, através da AGU. A estratégia pode se virar contra ele. Essa estratégia de deixar a AGU defendê-lo pode, se virar contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. A AGU entrou no processo em nome da República Federativa do Brasil, não como defesa pessoal de Moraes. O governo tenta convencer a juíza de que o caso não é, na verdade, contra um ministro que extrapolou sua autoridade, mas contra os atos oficiais do judiciário brasileiro. A AGU está tentando convencer os juízes lá na Flórida, tá? Justiça Federal,
de que essa decisão deles pode ser contra o Estado brasileiro e não contra o Moraes. Vocês acham que os juízes da Flórida vão engolir isso aqui, gente? Tá, mas vamos lá. Se essa tese for rejeitada, Moraes pode continuar exposto à revelia. Por outro lado, se a tese for aceita, o Brasil terá assumido perante uma corte americana que as decisões de censura não foram um abuso isolado de um juiz, mas atos do próprio Estado brasileiro. Que sinuca de bico que o Moraes coloca o Brasil, né? A AGU pretende dizer que ele não agiu fora de seus poderes, que suas ordens foram legítimas, que foram referendadas pelo STF e que a justiça americana não pode examiná-las. Mas, ao fazer isso, o Brasil também pode passar a bancar institucionalmente decisões que as empresas americanas descrevem como ordens secretas de censuras, interferências diretas sobre empresas sediadas nos Estados Unidos. Moraes pode ficar em situação pior por não ter se defendido pessoalmente, enquanto o Brasil pode sair do caso com a imagem carimbada de Estado que chancela tentativas de censura fora de suas prerrogativas. Ou seja, se a justiça americana, derrubar o pedido da AGU e der um chega pra lá no Moraes, o Alexandre de Moraes vai ficar numa situação muito pior. Jesus amado, gente, tá? Em entrevista recente ao programa Sem Rodeios da Gazeta do Povo, o advogado Martin De Luca, que representa a Rumble e a Trump Media, ressaltou o risco da estratégia de Moraes. Segundo o Martin De Luca, abre aspas, seria muito fácil para ele se defender. Bastaria se submeter à jurisdição dos Estados Unidos, onde a Rumble está baseada, e apresentar uma defesa mostrando como suas ações cumprem a lei brasileira e as convenções internacionais. Se ele conseguir demonstrar isso, obviamente não será condenado, afirmou. Porém, ele não se defendeu. O que está pesando aqui para o Moraes é que ele não se defendeu. Perdeu o prazo e agora ele será julgado à revelia, pode ser condenado e pode pagar uma multa estratosférica para a justiça, para a empresa, para a empresa de Donald Trump, que é a Trump Media, e a Rumble. De Luca observou que Moraes não seria julgado por adversários políticos, mas por uma juíza americana, se o caso avançasse, por um júri comum. Eles apenas escutariam os fatos e aplicariam a lei. Seria um julgamento muito justo, muito mais justo do que aquele que recebeu a ampla maioria das pessoas julgadas por ele no Brasil. Ainda deu uma cacetada na cara do Moraes, Moraes, fica tranquilo que aqui os juízes são justos, são imparciais. A justiça aqui não é igual essa aí que acontece no Brasil, onde você julga essas pessoas do jeito que você vem julgando, não. Aqui é isento. Juiz aqui praticamente nem sabe que você existe. Faz nem ideia das coisas que você já fez aí pelo mundo afora. Jesus amado. Gente, é surreal. Alexandre de Moraes, ao tentar... situação para o Moraes piorou. O que eu entendi aqui dessa matéria é que, ao não se justificar e colocar a AGU para tomar conta do caso, piorou drasticamente a situação do ministro Moraes lá nos Estados Unidos, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais uma informação que eu vou trazer aqui para vocês, que eu separei, que é essa aqui, ó, vejam só. Se a coisa tá ruim pro Moraes, pro Lula também... tá só ladeira abaixo, gente, tá? Só ladeira abaixo. Pesquisa mostra que 38% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo. A coisa tá feia pro Lula. Vamos lá, gente, tá? O trabalho do presidente Lula é avaliado como negativo por 38% dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, tá? Consideram a gestão do petista positiva 32%, enquanto 29% a classificam como regular. É o que mostra a nova pesquisa Datafolha divulgada neste último sábado. Gente, notícia quentinha que acabou de sair do forno, notícia atualizada. Lula da Silva, gente, acaba de sofrer um golpe nessa nova pesquisa da Datafolha. E vocês sabem que a Datafolha é a pesquisa que eles mais acompanham. Datafolha é a pesquisa que eles mais levam a sério.
E segundo a Datafolha, Lula é avaliado como negativo por 38% dos eleitores brasileiros. E a informação que a gente acabou de receber é que o Lula está furioso com essas últimas pesquisas que foram reveladas agora recentemente, depois de todas as informações, de todas as bombas que foram reveladas aí na imprensa. Vamos lá, gente. Eu separei aqui uma informação gravíssima para vocês de um candidato que acabou de desistir da candidatura. Desistiu, gente, tá? Não aguentou pressão e tá fora. Não vai concorrer ao cargo. Vou trazer essa informação, mas antes, deixa eu trazer aqui para vocês. Vocês estão sabendo disso aqui? O Nicolas Ferreira acabou de publicar um vídeo nas redes sociais detonando o Lula. Lula diz que Neymar é o primeiro jogador... Vocês sabem que o Neymar, ele é apoiador do Bolsonaro, né? Fez campanha pro Bolsonaro, tem foto na internet com o Bolsonaro. Ele é um admirador do Bolsonaro. Claro que o Lula... Já imagina, se ele é amigo do Bolsonaro, é meu inimigo. O Lula tem a cabecinha fraca, né? Pois é, Lula... Daquela mania que ele tem de atacar as pessoas de forma sorrateira, cruel e covarde, sobrou até pro menino Ney. Tá aqui. Lula diz que Neymar é o primeiro jogador home office convocado. Agora, em evento recente, ele disse o seguinte, olha a pérola do Lula. O Neymar não tá nem jogando, cara. Ouvi ontem que ele é o primeiro jogador convocado em home office do mundo. Ele disse isso para provocar o Neymar. De forma sorrateira, cruel e covarde, como ele sempre fez, sempre atacando. Isso porque o Lula é o governo do amor. Imagina se fosse o governo do ódio, por que não seria? Aí o Nicolas Ferreira postou esse videozinho aqui nas redes sociais que calou a boca do Lula. Vejam só. Tem uma pequena diferença aí, Lula. O Neymar, ele estava em casa e agora foi convocado porque ele estava machucado. Você ficou em casa durante um tempo porque você tinha sido condenado. Tem uma diferença bem grande. E olha só que absurdo, né? O presidente da República, que deveria valorizar as suas estrelas, afinal de contas, o Neymar, o maior artilheiro da seleção, está simplesmente zombando do maior ídolo da seleção para uma criança. Esse é o tipo de presidente que o Brasil quer ter? Eu acho que não. Então, assim, fique em paz, porque no fim das contas também, o Neymar conheceu a esposa dele e não foi na cadeia não, beleza? Quer fazer piadinha, Lula? Aguenta piadinha também. Até a pequena... Gente, que pancada essa do Nicolas Ferreira. Ó, Lula, o Neymar não conheceu a mulher dele na cadeia não, gente, que vergonha. Janja do céu, que vergonha. Sobrou até pra Janja, gente. Jesus amado, Nicolas, pegou forte, se bateu forte. Tadinho do Lula. Oh, gente, que vergonha. Vamos lá, gente, agora. Vejam só, ora. Ciro Nogueira foi visto torrando muita grana, mas muita grana, em um dos destinos mais luxuosos e caros do mundo. Ibiza, gente, tá? Pessoal, onde vocês acham que o Ciro Nogueira conseguiu tanto dinheiro para tantas viagens caras? Eu vou deixar isso por conta de vocês. É uma pergunta que eu tô fazendo aqui. Onde vocês acham que o Ciro Nogueira conseguiu tanto dinheiro? Coloca aqui embaixo. Eu quero ver o seu comentário. Tá aqui, gente. Ciro Nogueira pego no flagra em mais uma de suas várias viagens luxuosas, regada com muito champanhe, muita bebida cara, mas é muito dinheiro. Ciro Nogueira é visto em Ibiza, em meio à investigação da Polícia Federal, ou seja, a casa caindo pro homem aqui, a Polícia Federal investigando tudo, fazendo uma varredura com lupa nas contas do Ciro Nogueira, com tanto dinheiro, né, que apartamentos, viagens até com Daniel Vorcaro para lugares luxuosos. E o Ciro Nogueira tá lá, gente, tá? Eu acho que ele deve estar aproveitando os seus últimos dias aí de liberdade, né? Parece até que é desesperado. Vou viajar, vou torrar o dinheiro, porque eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Vai que o ministro André Mendonça determina a minha prisão, então eu vou curtir, vou torrar o dinheiro que eu
eu ganhei. Sabe-se lá como que ele ganhou esse dinheiro, essa dinheirama toda, né, gente? Tá aqui. Pego no flagra. Ciro Nogueira atolado até o escândalo, até o talo nesse escândalo de corrupção do caso Master, dos melhores amigos, né? Amigão do Daniel Vorcaro, do criminoso, do bandido, responsável pela maior fraude econômica do Brasil, quiçá do mundo. Aqui, gente. Vocês acham que esse aqui tá preocupado? Vocês acham que esse aqui tá preocupado? Porque na cabeça dele, gente, deixa eu explicar pra vocês como é que isso funciona. Na cabeça do Ciro Nogueira, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele pensa assim, tô sendo investigado pela Polícia Federal, certo? Mas quem é o chefão da Polícia Federal que comanda tudo? Que tá lá no topo? Lula, né? Que é o presidente da República. Porque o Lula, ele escolhe quem é o ministro da Justiça. Quem que escolheu o ministro da Justiça? O Lula, né? E quem é que escolhe o chefe o diretor-geral da polícia, do chefão da Polícia Federal, que é o André Rodrigues? Quem que escolhe? O Lula, né? E por aí vai, essa escala, né? Aí o Ciro Nogueira pensa assim, quem que vai me investigar? PGR, Paulo Gonet? Gente, eu sempre tive minhas ressalvas com relação ao Ciro Nogueira. Quem acompanha os vídeos que eu posto aqui, vocês sabem muito bem que eu nunca fui entusiasta de Ciro Nogueira. Para mim foi o maior erro, um dos maiores erros do Bolsonaro foi ter colocado aqui essa coisa para ser ministro-chefe da Casa Civil. O Bolsonaro deu muito poder para esse homem aqui durante o governo Bolsonaro, que era praticamente o braço direito do Bolsonaro lá. Era ele que comandava os outros ministérios, né? Deu muito poder. Só que o que me deixa mais assim chocada em tudo isso é que ele disse que se encontrasse envolvimento dele no escândalo, ele ia renunciar ao seu cargo de senador. Por que até agora ele não fez isso? Porque eu acho que tá mais do que provado, né? O que falta? Falta só a delação do Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro já fez. Que ele não disse que ia, né? Que ia renunciar ao seu cargo se provassem que ele, né, teve envolvimento com o escândalo do caso Master? Gente, a própria Polícia Federal tá aí, mostrando, revelando tudo. Até agora, por que ele não renunciou ao cargo? Eu não tô entendendo. Além de possível bandido, ainda não tem palavra. Tem que ter palavra, né? Tá gravado, tem um monte de vídeo na internet que circulou de você, Ciro Nogueira, dizendo que se algo fosse encontrado de envolvimento seu no escândalo do caso, mas você ia renunciar ao cargo. Até agora não renunciou. A gente tá aqui, ó, estamos esperando. Eu nunca fui entusiasta, eu nunca confiei nesse homem, gente, tá? Vocês sabem, vocês que são inscritos raiz aqui nesse canal, que sempre me acompanham, sabem que eu nunca confiei nesse homem. E agora tá aí, ó, a prova. Parece que a gente tem um sexto sentido, né? A gente sente. Às vezes a gente sente, gente. Sente quando o cara tem cara de pilantra. Isso aqui é pra mim, Ciro Nogueira sempre teve cara de pilantra. E eu, sinceramente, até hoje eu não entendo por que o Bolsonaro colocou isso aqui dentro do governo dele. Foi um dos... Eu acho que o Bolsonaro deve se arrepender até o pescoço com relação a essa decisão. E agora falando em decisão, gente, tá? Kim Kataguiri está fora da eleição ao governo do estado de São Paulo. Ele desistiu da candidatura. Está fora da eleição a governador de São Paulo. Kim Kataguiri desiste de pré-candidatura ao governo de São Paulo. As previsões se concretizaram. Muita gente estava dizendo, Fabiana, eu acho que o Kim Kataguiri vai pular fora. Ele não vai enfrentar o Tarcísio, o Haddad, principalmente o Tarcísio. Vocês acham que Kim Kataguiri tem alguma chance contra o Tarcísio, gente? Meu Deus do céu! O deputado federal anunciou neste sábado que desistiu da sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. O parlamentar afirmou que irá disputar a reeleição como deputado federal. Kataguiri decidiu investir na recondução à Câmara dos Deputados. Gente, ele sabe que ia perder. Sabe. Se ele perdesse, ele ia ficar fora da política. Ele sabe. Ele ia correr o risco. Gente, a pessoa entra numa guerra sabendo que vai perder
E se perder, não vai ter cargo nenhum. O cara não é bobo nem nada. Cara, eu vou candidatar a deputado federal porque ali eu tenho mais chance. Inclusive, nem tanta chance igual antes, mas ele é considerado um traidor também pela direita, pela esquerda. É aquele cara que não dá pra confiar. Agora, será que o centro consegue eleger ele de novo? Porque no último pleito eleitoral, muita gente fala que ele se elegeu usando o Bolsonaro. Muita gente fala que Kim Kataguiri hoje é deputado federal porque ele usou o Bolsonaro. Muita gente fala isso, tá? Agora eu quero ver se ele realmente tem esse poder todo, por ele mesmo. Porque ninguém da direita vai apoiar Kim. A gente viu por A mais B que é um traidor. É tipo uma Soraya Tronic. Vai lá, usa o Bolsonaro para eleger, depois, ó, dá um pé na bunda. E aí, agora, gente, eu tô curiosa para saber o futuro do Kim Kataguiri. Uma das candidaturas que eu faço questão de ficar de olho é nessa do Kim Kataguiri. Porque ele foi eleito na última eleição graças ao Bolsonaro, usando o Bolsonaro. Do ladinho de Bolsonaro, fazendo videozinho, fazendo foto, né? Igual a Soraya Tronic. Só que a Soraya Tronic acho que nem esteve junto com o Bolsonaro. Pelo menos ele aqui teve, né? Bolsonaro caiu. Bolsonaro agora tem que ficar muito esperto. Meu Deus do céu. Quero ver, gente. Quero ver. Tá aqui, ó. Saiu agora na imprensa que Kim Kataguiri desiste de pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo e ele vai concorrer só a deputado federal que, na minha percepção, sei não, gente. Sei não. Tá perigando aí o Kim Kataguiri. Vai ser uma surpresa. Se ele ganhar pra mim, vai ser uma surpresa, tá? Confesso pra vocês. E eu preciso que vocês assistam do início até o fim. Gente, tudo isso envolvendo escândalo Daniel Vorcaro, várias autoridades que estão sendo aí reveladas, que tiveram envolvimento, negócios, encontros, inclusive encontros cabulosos com o Daniel Vorcaro. Gente, o que a Ludmila Lins Grilo descobriu de autoridades ligadas ao Daniel Vorcaro, o que ela descobriu e revelou aqui nesse vídeo, gente, vocês vão ficar de queixo caído. Gente, a podridão dos envolvidos com o Daniel Vorcaro, os motivos, os porquês. Meu Deus do céu, gente, isso aqui é muito tenebroso, é muito cabuloso, gente, tá? Vocês vão ficar de queixo caído, porque até eu tô sem acreditar. Assista até o fim. É uma bomba, gente, tá? Que explodiu agora com relação a grandes autoridades que tiveram envolvimentos com Daniel Vorcaro. Por isso o desespero de muitas autoridades em Brasília. Eu acho que era para que isso aqui não fosse revelado, mas acabou de ser revelado e vocês vão saber de tudo. Preparem, gente, tá? É pesado. Só isso que eu adianto para vocês. É pesado. É muito pesado. É muito forte. Vocês vão entender. Assista até o finalzinho. Turma, que era comandada pelo sicário, tinha também como parte integrante o próprio Henrique Vorcaro, que é o pai do Vorcaro. E esse comprovante aí de 7 milhões lá pro bicheiro, olha o nível desse pessoal, com o que eles se metiam. É essa galera aí que era incumbida de dar o apavoro nas pessoas. Era exatamente esse pessoal que foi incumbido de dar o apavoro no Lauro Jardim, né? Pegar, como é que é? Quebrar os dentes do Lauro Jardim. Então esse é o nível do pessoal. Agora, corta e compara isso, esse episódio dos 7 milhões do comprovante pro bicheiro, com o que aconteceu e vazou agora no Gilmar Palusa, que foi o assunto anterior, em que o Hugo Mota participou de um jantar com o Ciro Nogueira no Gilmar Palusa, lá junto com o Vorcaro, enfim. Olha só o nível. Naquele jantar no Gilmar Palusa, faz sentido, depois eu vou voltar para esse assunto, porque eu só fiz um corte aqui, porque faz sentido as duas situações. Naquele jantar, o Vorcaro mandou fechar o andar lá do restaurante, mandou colocar uma pessoa lá na porta do elevador para evitar que outras pessoas passassem e vissem, para evitar jornalista tirando foto, filmando. Era um esquema de segurança digno de cartel, porque eles são quem? Eles são a Madonna? Eles são algum tipo de popstar, por exemplo, que não possam ser vistos em público? Eles são o quê? São cantores, artistas internacionais que precisam ter a sua privacidade, não podem ser vistos juntos? Por que esse sistema de segurança lá no Gilmar Palusa entre o Hugo Mota, o Ciro Nogueira e o Vorcaro? Porque isso tem que ser esclarecido. Então por que eu estou fazendo essa comparação? Porque esse esquema de segurança, para eles não serem vistos juntos lá no Gilmar Palusa, tem toda aquela aura de esquema de segurança digno de um cartel. Corta e volta agora para esse caso do bicheiro.
É a mesma coisa, é o mesmo modus operandi, é o mesmo cheiro de esgoto do sistema de cartel, do sistema de banqueiro. A gente olha todos esses episódios e monta tudo quebra-cabeça. A gente lembra daquele filme lá do Poderoso Chefão. Eu só fico lembrando disso, porque faz tudo parte de um mesmo ecossistema. Tudo envolve muito dinheiro, segurança, compra de consciências, compra de atitudes, violência. Para quem assistiu o filme, você sabe muito bem que eles mandavam mesmo, não apenas dar o apavoro, mas mandavam mesmo apagar pessoas, eliminar. Simples assim. E sabe-se lá o que vai ser ainda descoberto em relação ao Banco Master. Sabe-se lá se pessoas não tomaram apenas apavoros, foram efetivamente eliminadas. Isso aí tudo ainda pode vir a aparecer nesse episódio. Episódio de uma série que parece filme de terror, né, gente? Parece filme... Sabe aqueles filmes CSI, científico policial, né? Que as descobertas vão sendo... As coisas vão sendo reveladas e algumas mortes vão sendo confirmadas no caminho. Gente, a partir do momento em que eu vi esse vídeo aqui, eu comecei a entender que a coisa é muito mais grave e muito pior do que a gente imagina. E eu fico imaginando o seguinte, gente, tá? O tipo de pessoa... Porque se realmente o ministro Alexandre de Moraes, se o Dias Toffoli tinha, sei lá, algum tipo de contato teve, porque segundo a Andresa Matais, lá do portal de notícias Metrópolis, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, teve reunião, né, encontro na casa do ministro do Vorcaro, em Brasília. Parece que esteve também em Trancoso. Em Brasília, a reunião foi com o ex-presidente do BRB, que está preso agora neste exato momento. Eu fico pensando, gente, eu fico imaginando, né? Ministros da Suprema Corte, guardiões da Constituição Federal, o tipo de companhia que tinha esses ministros do STF. Isso aqui, ó. Daniel Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, que tinha o capanga, o sicário, que era pago para dar o apavoro em alguns inimigos, né? Plano tocaia para matar o ex-marido da atual noiva do Vorcaro, até isso saiu na imprensa, né? Plano para passar um apavoro na ex-empregada da Monique Alfradique, que era a que tudo indica namoradinha lá do Daniel Vorcaro. Ele gostava de tocar o terror nas pessoas, né? E o que mais me deixa chocada em tudo isso é o tipo de gente com quem o ministro Alexandre de Moraes se relacionava. Tinha reuniões, segundo aí a imprensa, juristas, né? Alguns estão interpretando que aquelas mensagens no dia da prisão do Daniel Vorcaro, alguns apostam 9 a cada 10 fichas de que aquela conversa era com o ministro Alexandre de Moraes. Vocês já pensaram, gente, tá? Se em algum momento o Daniel Vorcaro, sei lá, se isso pode até acontecer. Eu acho que pode até acontecer ainda, porque ele ainda está preso. Se em algum momento, em alguma delação futura, o próprio Daniel Vorcaro delate e confirme que tudo isso que a gente desconfia realmente era com o ministro Alexandre de Moraes, aquelas conversas, a casa lá, será que ele deu casa de presente para o Moraes lá em Campos do Jordão? E ele gostou da casa, meu amor? Gostou do apartamento? A gente tem muitas desconfianças referente ao ministro Alexandre de Moraes nesses envolvimentos aí com Daniel Vorcaro. Vocês já pensaram se tudo isso for concretizado, se for confirmado pelo próprio Vorcaro? Vocês têm noção, gente? Isso vai abalar o sistema, vai cair a república. Vocês têm noção do estrago que vai ser no judiciário brasileiro se tudo isso que a gente imagina que seja com relação a Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, se tudo isso for realmente confirmado, concretizado, em algum momento provado pela Polícia Federal, capitaneada, claro, pelo ministro André Mendonça, vocês imaginam, gente, a tragédia, o tsunami que vai ser em Brasília? Depois disso aqui que eu acabei de assistir, isso aqui é cabuloso, gente, é tenebroso, é sombrio. Fala-se em sicário, mercenário, cara que é pago para fazer uma tragédia. Que inclusive tá lá, né? Deve estar lá embaixo. É chocante, gente. A
cada notícia que sabe de envolvidos com Daniel Vocaro, sai uma notícia mais chocante que a outra. E o ministro Alexandre de Moraes sempre envolvido lá no meio. Já teve até festa de Daniel Vocaro que ele fez em homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, segundo o que está aí na imprensa. Sabe-se lá o que é que aconteceu. Segundo Ludmila Lins, é tipo de coisa que acontece em máfia, né, em cartel, sei lá, o que é que eles utilizam para falar em termo jurídico, mas é aterrorizante tudo isso. Agora, juntem tudo isso que a Ludmila Lins Grilo disse aqui nesse vídeo e juntem com esta denúncia. Essa mulher que está aqui na sua tela, gente, ela é pré-candidata a deputada federal por Minas Gerais. Ela é uma investigadora da política. Ela postou um vídeo nas redes sociais destruindo e detonando Lula da Silva. Sabe o que é que fizeram com ela? Vocês vão descobrir. É chocante, gente. Vejam só. Hoje tentaram me silenciar aqui no Instagram. E por alguns minutos conseguiram. Quando abri o Instagram hoje à tarde, a minha conta tinha sido invadida. Recuperamos o acesso, mas o estrago já estava feito. Meses de trabalho desapareceram. Em especial, um conteúdo muito importante para mim. O vídeo em que eu me posicionei contra a fala do presidente Lula em defesa dos policiais. Um vídeo que alcançou quase 1,5 milhão de visualizações e mais de 140 mil curtidas só aqui no Instagram. Conteúdos da minha pré-candidatura a deputada federal, fotos, vídeos, simplesmente sumiram. Resetaram a minha bio, onde eu declaro publicamente que sou pré-candidata a deputada federal por Minas Gerais. Coincidência? Nenhuma. Foi um recado. Tem gente que acha que pode calar uma pessoa destruindo o trabalho dela. Tem gente que acha que apagar vídeos é suficiente para apagar ideias. Não é. Porque conteúdo se recupera, vídeo a gente grava de novo. Mas coragem, convicção e propósito, esses ninguém consegue invadir. Tentar apagar meses de trabalho, tentar apagar a minha mensagem, tentaram apagar o meu futuro. Falharam, porque eu continuo aqui, mais forte, mais determinada e ainda mais convencida de que estou no caminho certo. Eu não vou me intimidar, não vou recuar e não vou me calar. Siga o nosso perfil Reserva e ajude minha voz a ecoar pelos 4 cantos de Minas Gerais. Eu sou Samira Machado, coragem para proteger Minas. Tá aí, gente, o nome dela. Meses de trabalho Samira Machado. Samira Machado, candidata a deputada federal aqui por Minas Gerais, gente. Por que eu decidi trazer? Porque é aqui por Minas Gerais. Vejam com o tipo de gente que essa mulher tá lidando. Isso é muito grave. Ela fez um vídeo que atingiu mais de 1 milhão de visualizações. Isso vocês sabem que gera desespero na esquerdalhada, no PT e no Lula, né? Acho que é por isso que eles estão desesperados aí para regulamentar as redes sociais. Ela fez um vídeo onde ela criticava duramente Lula da Silva. O que é que aconteceu com o vídeo dela? Sumiu. Algumas postagens dela sumiram. A conta dela desapareceu. E assim, gente, é surreal isso aqui que está acontecendo. Normalmente esse tipo de coisa aqui acontece em países que reinam a ditadura. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Colômbia, China, Coreia do Sul, lá na Rússia, esses países. Isso aqui acontece a todo instante. Agora, país democrático, como é o Brasil, pelo menos a gente pensa que ainda é, né? Isso aqui acontecendo, a coisa, gente, está avançando muito. A coisa está ficando muito pior do que a gente imaginava. Quando eu vi aqui a postagem dela, eu fiquei aterrorizada. Tá aí, gente, tá? Denúncia gravíssima do que tá acontecendo. Muita gente não estava sabendo disso aqui. Agora vocês estão sabendo, gente, tá? O que estão fazendo aí